Olá, turma. Vamos dar seguimento à nossa disciplina, né? Perfeito. Então, o que foi previsto aqui na ementa, né, da nossa disciplina, que é a Engenharia de Software 4, né? É basicamente uma disciplina de gerência de configuração, né? E eu acredito que isso ficou claro, né, na aula passada, e isso até é uma referência para que vocês possam alongar e estudar um pouco mais sobre isso. Então, o que é a gerência de configuração? Ela tem esses três pilares que eles estão integrados, vamos dizer assim. Então, nós temos o controle de mudança, o controle de versão e a integração contínua. E aí vocês já devem ter escutado bastante sobre isso, por exemplo, essas duas siglas aí, CI/CD, por exemplo, são coisas que a gente tem escutado, né? Que seja nos anúncios aí do YouTube tem aparecido bastante para a gente, tá? E na prática, o que que isso significa, né? Nossa disciplina terá esse caráter prático, assim, obviamente que vocês podem expandir o conhecimento num ou no outro ponto, mas não tem muita coisa além disso. É uma disciplina leve, né? Agradável. Uma mudança, né, num software, ela, enfim, você pode ter uma série de interpretações do que seria essa mudança, mas no contexto de engenharia de software, a gente já vai assumir esse lance da mudança, né, como sendo uma evolução do software. Então, o software ele tem uma evolução. Então, é exigido pela equipe, pelo cliente, pelo dono do projeto, que sejam feitas evoluções, né, inclusão de features, de funcionalidades, correção de bugs, refatoração de partes que já estão funcionando, que não necessariamente estão com erros, mas que devem ser melhoradas a qualidade interna. Então, isso a gente assume como sendo as nossas mudanças. Então, a gerência de configuração cuida também dessa gestão de mudanças. É para além da mudança do código, né? A mudança do código em si, que é o como, que é para refletir aquela mudança, a gente vai fazer isso é um tracking de código, um acompanhamento de código, que é o controle da versão do código. Perfeito? Tudo bem, mas tudo isso só vai fazer sentido se isso chegar na casa do cliente, na casa do usuário. Daí a gente precisa fazer o deploy, a entrega desse software. Ah, as metodologias ágeis, e a maioria das empresas vocês devem ter observado, trabalham com esse estilo, né? Que é um estilo onde os desenvolvedores, com frequência, fazem a integração dos seus códigos, enfim, para um servidor que faz esse controle do código e faz logo o deploy. Obviamente, nesse meio do caminho, ou antes disso acontecer, ele faz testes, por exemplo. Então, ele passa por um pipeline de ações. Dentre essas ações, ele verifica se essa integração está consistente, está íntegra, enfim, tudo mais. Perfeito? Então, a gente pode observar por essa fala aqui que o controle de versão ele seria uma espécie de pilar central que permite a gente ter o código como uma fonte de confiança, né, de informação no time, né, e a integração contínua para dar agilidade, a gente não ficar com muito estoque de código. Perfeito? Tranquilo, né? E quando a gente fala em controle de versão, né, a gente vai começar a falar aos poucos, né, sobre esse pilar central, que é o controle de versão. Aí a cabeça de todos vocês já vem o Git, certo? O Git virou um padrão de indústria, todas as empresas ou todas as vagas, a gente vê falando sobre Git. Aí diz, não, professor, não, eu vejo algumas empresas que utilizam o Bitbucket, não usam o Git, ou que usam o GitLab, não utilizam o Git. Veja só, não confunda, não estou falando do GitHub, estou falando do Git, né? Que é um sistema de gerência de diretórios e arquivos, vislumbrando essa questão de verificação de mudanças nesses arquivos, por meio de snapshots, né, que ele chama isso de versões. Tudo bem? O Git é sobre isso. Tanto Bitbucket, como GitLab, como GitHub, eles são sistemas Git, tudo bem? Eles rodam um Git ali por baixo, que ele tem uma interface que melhora a gestão de tudo isso. Então, botem na cabeça de vocês que o Git é um pilar central aqui na gerência de configuração que vai permitir tanto um melhor controle de mudanças, ou seja, acompanhamento do porquê mudou, como também a entrega dessas mudanças para o usuário. Tranquilo? E quando a gente fala de Git, né, eu imagino que vocês aqui nessa altura do bloco 5, todos vocês já devem usar o Git, enfim, a maioria de vocês deve usar, alguns compreendem, outros não, mas usam, né? Mas essas palavras aí aparecem com bastante frequência, né? Um repositório, né,
um repositório, é uma palavra meio que central, assim quando a gente fala do Git, né? Commit, né, talvez seja a segunda palavra aí mais comum que a gente está falando. O commit é um sentido de confirmação, a própria palavra Git, GitHub, né, que a gente fica às vezes confuso, sem saber o que é a diferença do Git e do GitHub, mas, enfim, está aqui na definição do Git, que é um sistema de controle de versão distribuído. Então, o GitHub facilita para a gente, né, por meio de uma interface web e também linha de comandos, que a gente consiga ter essa distribuição do repositório, que a gente consiga ter uma máquina servidora que não é nossa, a gente não precisa montar um servidor Git remoto, a gente utiliza o GitHub. Tudo bem? Aí tem outras palavras, né, que sempre aparecem, como Brent, né? Brent acho que é bastante comum, apesar de a gente não estar aqui na sala de aula, mas certamente muitos de vocês, se eu perguntasse palavras relacionadas a isso, iriam falar Brent. Push e pull são palavras também do dia a dia do desenvolvedor. Fork. Fork, vocês já devem ter visto isso também lá no GitHub, meio que não entende exatamente o que é algo muito ligado à comunidade open source, né? O fork está muito ligado de você conseguir contribuir em repositórios que não são seus, e pull request, né? Esse pull request, junto com o code review, é algo que está realmente em alta, e ele tem muito a ver com a integração contínua também, certo? E ele tem inclusive a ver com o controle de mudanças, essa questão do pull request e do code review. Porque o controle de mudanças é uma demanda em texto em um software como o Trello ou o Gira, enfim, esses softwares nessa linha, onde você registra a evolução do software e quais mudanças devem ser feitas no código, mudanças de evolução, de correção, de refatoração e tudo isso. Então, o seu código vai fazer o como para representar uma determinada tarefa, que ela recebe inclusive um código, para que você possa ter um tracking e a partir do seu código você consiga ver o que aquele código resolveu, ou a partir do sistema de controle de mudanças, qual foi o código que implementou essa determinada mudança. E o pull request é uma espécie de discussão social, né? Vamos dizer assim, uma thread, onde você faz um debate, você faz uma exposição de que acabou de implementar uma determinada mudança, botou isso no sistema de controle de versão Git, e você faz um code review para que outro desenvolvedor analise sobre a perspectiva de objetivo. Qual era o objetivo desse código? O objetivo desse código era X. Beleza. Aí você olha esses aspectos, né, de negócio e olha os aspectos de código também por meio desse code review. Tranquilo? Então, para que a gente precisa de um sistema de controle de versão? Os softwares são desenvolvidos, né, os grandes softwares médios, por times, certo? Por times que eles estão refletindo em código uma necessidade que está registrada em algum local. Então você precisa fazer um registro das pequenas mudanças. Quando fala aqui mudanças, né, são alterações de código. Então você precisa ter essa possibilidade de você não ter apenas uma timeline sem possibilidade de erros. Então, você consegue avançar, ter histórico, um monitoramento de momentos, né, vamos dizer assim, de snapshot, seja por meio de commits, que a gente pode chamar isso de tags, ou das próprias tags que o sistema de repositório permite que você faça. Então, você consegue navegar. Então, o sistema de controle de versão vai te dar essa liberdade, né? Então, o sistema de controle de versão ele altera o comportamento da gestão de arquivos num computador, certo? É como se você agora tivesse várias instâncias de uma mesma pasta no seu sistema de diretório, no seu sistema operacional Windows ou Linux. E por que a gente precisa? Porque os softwares são feitos por equipes. Se é feito por equipes, vocês já viram que mais de uma pessoa mexendo num conjunto de arquivos não vai dar bom no final, perfeito? Então a gente precisa sim continuar trabalhando em equipe, mas que a gente tenha ferramentas que permitam mais de uma pessoa trabalhar numa mesma base de código, certo? Isso vai garantir 100%? Não vai. Isso não vai garantir. A gente vai continuar tendo conflitos, só que a gente vai ter uma ferramenta que vai traquear para a gente isso. Tá bom? Então a gente vai ter mais segurança nas mudanças. Por quê? Você tem um repositório que tem uma fonte de confiança, uma origem do seu código, e você tem uma sua work copy, que é o que você acabou botando aqui para trabalhar. Vou trabalhar nessa cópia aqui do meu diretório. Na prática é isso, tá? E aí eu vou fazendo essa confirmação de mudanças no meu repositório local.
tranquilo. Então a gente pode ter múltiplas mudanças, a navegabilidade, tudo isso é muito bacana, né? Tudo isso é muito massa. Eu vou abrir aqui no próximo vídeo, né? Vou até iniciar ela aqui. Eu vou abrir aqui no nosso próximo vídeo, para esse vídeo não ficar longo, o Whimsical, né? E a gente desenhar como que o Git funciona e a gente já abre aqui também um terminal para você. Tudo bem? Então, basicamente, não dá para falar aqui um pouquinho, vou até iniciar aqui. Então, o funcionamento do repositório, né, do Git, ele é mais ou menos assim. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Large, extra large. Deixa eu botar aqui um extra. XX large. Certo? Como o Git funciona. Então, a gente tem alguns elementos aqui no Git, alguns de vocês já devem ter feito cursos por aí, tá muito disponível, né? Tem até cursos oficiais lá do Git no YouTube e tal. Mas, enfim, como é que funciona tudo isso, ou pelo menos uma forma introdutória de como isso funciona? Um conceito central aqui no Git é o repositório, né? A gente já sabe disso, já foi falado, vocês já viram bastante. Repositório. Beleza, então esse é um conceito aqui do Git, deixa eu botar aqui uma corzinha nele. Você tem esse lance de ter um repositório. O que é um repositório? Um repositório é um diretório que tem um software escutando as mudanças naquele diretório. Na prática é isso, ele sabe quais arquivos tem, ele sabe o que foi que aconteceu, enfim, você tem um repositório, um conjunto de arquivos que estão ali devidamente indexados. E aí você abre o seu repositório no VS Code, não é bem isso, né? O que acontece é, você pega uma instância, né? Uma instância daquele repositório, que a gente chama de cópia de trabalho, né? Cópia de trabalho. Eu vou levar em vídeo contínuo aqui, acho que é melhor do que eu fazer 2 vídeos, talvez, né? Uma cópia de trabalho. Essa cópia de trabalho é um espelho do repositório, vamos dizer assim. Não é um espelho do repositório, não seria correta essa informação, porque a cópia de trabalho não vai trazer o histórico. O histórico dos arquivos continua lá no repositório. A cópia de trabalho é como se fosse o head, um snapshot ali do momento que você vai começar uma nova tarefa. Então você tem a sua cópia de trabalho. Para você obter essa cópia de trabalho, enfim, pode ter alguns nomes, mas você faz uma operação aqui. Eu vou botar uns nomes aqui, não necessariamente esses nomes. São checkout. Como é que você escreve checkout? É assim, né? Um checkout. Então você faz um checkout na sua cópia de trabalho. Na prática, quando você inicializa um repositório, ele já faz um checkout naquele determinado repositório. E o repositório ele é baseado em branches, né? A gente até já viu isso que quando vocês inicializaram aí um repositório no Git ou baixaram, alguém já deve ter feito isso, viu que ele já abre numa branch padrão lá, dependendo da versão, é uma branch main ou então uma branch master, né? Ele mudou agora o nome padrão para main, agora que eu falo acho, há poucos anos, né? Beleza? E aí você fica trabalhando isso aqui que efetivamente você abre na sua IDE, que é a sua cópia de trabalho. E você adiciona arquivos, altera arquivos e o Git consegue fazer esse tracking dessas micro mudanças, desses pedaços. Foi adicionada uma nova palavra, uma nova linha, um novo arquivo, foi renomeado um arquivo, né, que ele meio que entende que apagou e adicionou um novo arquivo, coisas desse tipo. Então você trabalha com essa cópia de trabalho, né, que é a work copy, né? A work copy, você vai ver por aí esse termo, work copy, perfeito. E à medida que você vai alterando, o Git vai dizendo para você as mudanças. Olha, teve um update, teve uma remoção, teve alguma coisa aqui. E aí você tem duas etapas para que aquilo seja admitido no repositório. A sua própria IDE ou então o seu próprio terminal, ele já vai perceber que alguma coisa mudou, Então nós temos aqui uma espécie de, ele chama de staging area, né? Eu vou chamar por esse nome mesmo para não tentar inventar aqui um nome em português. Essa staging area, deixa eu puxar aqui, vai ficar bem coloridinho mesmo, né? Vou botar uma cor aqui para harmonizar aqui entre as duas. Beleza. Então você está aqui
e você tem que adicionar aquelas mudanças ao Git. Olha, Git, eu fiz essas mudanças, tanto é que você está vendo aqui, eu gostaria de ir fazendo um pacotinho dela, certo? Eu quero ir fazendo um pacotinho, não é para botar no repositório ainda, certo? É só um pacotinho. Esse aqui geralmente não, esse aqui é feito por um comando add. Então você adiciona um conjunto de mudanças, elas vão sendo acumuladas nessa recepção do repositório. Você pode até encarar ela como sendo isso, é uma espécie de recepção do repositório, que já já a gente vai fazer uma outra etapa, tá bom? Eu vou parar o vídeo aqui nos 15, só para não ficar dois vídeos grandes, e no vídeo seguinte a gente conclui essa aula aqui sobre Git.